Vamos fazer mais um vídeo falando sobre o induzido ainda. Eu sempre vou deixar aqui sobre o negócio de motores, porque é sobre o motor que eu estou falando, mas eu vou falar sobre os induzidos, que é alguns vídeos que eu vou fazer falando sobre induzido, mas por isso que eu deixei esse tema aqui, sempre falando em motores. Olha, hoje em dia, não sei se alguém já percebeu, porque quando você vai rebobinar um induzido, se ele vai rodar ou direita ou esquerda, ele só tem dois sentidos de rodar, ou direita ou esquerda. Mas para rebobinar ele tem vários tipos de rebobinamento, né? Se ele é progressivo, se ele é regressivo, se você vai rolar à direita ou à esquerda, ou se ele começa de um lado, atravessa para o outro, de um lado para o outro, é ao contrário, tudo. Cada fabricante ele tem um jeito de cada um seu tipo de rebobinamento. Mas o único objetivo é o que? É rodar ou direita ou esquerda. Só tem esses dois, né? Então o que acontece? Quando você, primeiramente, entenda uma coisa para depois dizer e vocês entenderem direitinho o que acontece. Olha, eu não sei se alguém já percebeu. Quando você vai rebobinar o motor, seja o que for, para você aumentar mais a rotação do induzido, digamos assim, olha o que acontece. Hoje em dia, eles cada vez estão diminuindo as voltas dos fios. As voltas. Digamos assim, que o induzido da Serra Mármore, antes ele era 16 voltas. Ele abaixou agora, ele está vindo com 14 voltas. Olhe que cada vez eles estão diminuindo mais. Ele agora está vindo com 12 voltas. O que acontece? Antes, ele começava, olhe, vocês vão entender. Como ele começava entre o 12, a bobina aqui, ele ficava, a bobina no meio aqui do 12, a bobina de campo e a lâmina 12 aqui no meio. Então, aonde você começava. Cada vez que você vai diminuindo as voltas, o que acontece, a tendência é ele cada vez ficar mais, ficar o fogo alto. Então, para ele não ficar com fogo alto, o que acontece? Ele precisa de mais rotação. Se eu vou aumentar mais a rotação dele, o que é que eu faço? Eu tenho que cada vez acrescentar mais. Ou para a lâmina 12, ou para a lâmina 14, né? Então eu vou colocar da lâmina 14 e começar naquele local. Então, às vezes, quando você aumenta mais uma ou duas lâminas a mais, o que acontece? Ele pode ser que ele fique muito alta a rotação. Às vezes fica quebrando o rolamento, uma coisa. O que acontece? Às vezes roda um pouquinho mais o coletor e o que acontece? Você coloca ela assim. Então, a bobina, digamos assim, que ele vai pegar entre o meio, 12 e 13. Então ele fica o quê? 12,5, né? 12,5. Então ele vai pegar aqui no meio, não vai pegar em cima do 12. Então ele vai ficar entre o 12 e o 13, então 12,5. Então o que acontece? Às vezes se ele está precisando de mais rotação, ainda está saindo fogo, então ele vai para 13. Se ele ficou bom ele em 13, tudo bem. Se não ficou, então você pode aumentar mais um pouquinho para 13,5. Então nisso aí você faz no coletor, mudando o passe. Entenda uma coisa, se por exemplo, como eu trabalho com eletrônica também há muito tempo, o que acontece? Olha que eu estou fazendo a comparação do induzido também com a eletrônica, os transistores. Aí, digamos assim, que você pega um transistor,
não vou dizer a referência, digamos assim que você pega um transistor de 30 amperes. O que acontece? Eu quero aumentar mais um pouco a potência da minha máquina, do amplificador, seja o que for. Aí, digamos assim, que eu boto ele para um transistor de 40 amperes. O que é que eu preciso? Se eu botar mais amperagem, o que acontece? Ele vai aquecer demais. O que é que eu preciso de fazer ali? Ou eu colocar um ventilador para assoprar mais ele, ou senão eu aumentar o quê? O meu dissipador, para ele suportar aquela amperagem. Dá para raciocinar um pouquinho direitinho? A mesma coisa daqui, olha. Um exemplo, eu quero aumentar a minha amperagem um pouco, vou diminuir o fio. Para aumentar a minha amperagem, o que acontece? Se eu botar o fio mais grosso, por exemplo aqui, o fio é fio 24. Digamos assim, fio 24. Se eu colocar o fio 23 para aumentar a amperagem, ele não vai caber. Então o que é que eu faço? Então, se ele era, digamos assim, ele era 14 voltas, digamos assim que ele era 14 volts, eu boto ele para 12. Pronto. Então eu faço isso. Eu boto ele 12 voltas, eu diminuo um pouco a volta e eu aumento um pouco na lâmina para ele dar mais rotação. Para quê? Porque o ventilador dele é pequeno. Que é aquela a ventoinha dele já é dentro, ele é pequeno. Não tem como eu botar uma coisa, um dissipador para dissipar a temperatura aqui da máquina. O que é que eu tenho que fazer? Como ele... Olha, quando uma ventoinha quebra dentro de uma máquina, o que acontece? Ela aquece muito. E ela já começa faiscando. Quando você coloca a ventoinha, ele sai aquele faiscamento. Então, se você coloca, rebobina ele, e ele continua faiscando, digamos assim, ele está precisando mais rotação. Não é você chegar, não, eita, mas aí deve ser outro fio. Não, vou aumentar mais a volta. Vou fazer isso porque aumentou o fio, eu vou botar para ela rodar ao contrário, porque está... Não, ele está precisando de rotação para soprar, para sair aquela faísca. Ou as escovas, ou os carvão que deve estar, não está apoiando bem, ou o coletor não está meio oval, mas se ele está tudo ok, ele precisa de quê? De rotação. Então, se ele começou na lâmina 12, você fez ali, você pode aumentar para uma lâmina 13. Então, ele vai aumentar mais a rotação, né? Para você não aumentar muito. Se ele chegou ainda... diminuiu o faiscamento e ficou pouca coisa, então ele está precisando do quê? Mais um pouquinho de assopro. Ele está precisando mais um pouquinho de rotação para ele assoprar. É a mesma coisa. Eu estou com um transistor de 30, boto um de 40, ele vai superaquecer. Ou eu boto um ventilador para assoprar ele, ou eu aumento o maior dissipador, o alumínio dele, para resfriar, para não estourar, para não queimar o meu... ou a minha máquina, ou o meu amplificador. Então o que acontece? Eu boto aqui para a lâmina, digamos assim, a lâmina 14. Da 14 eu vou fazer o mesmo rebobinamento que eu estava, naquele passo, e vou rebobinando, para que aquele sentido que eu quero. Quando terminar ele vai dar mais velocidade, ele vai assoprar e ali sumiu o faiscamento, né? Às vezes você não precisa nem passar o abrasão para ele sair o faiscamento, porque ele já deu aquela rotação todinha e está soprando ok, né? E ter cuidado para a ventoinha tá tudo ok, encaixado, porque se ele rodar ali, ele vai começar o faiscamento de novo, né? Porque ele vai queimar. Então é isso. Então cada vez que eu estou precisando um pouco de potência a mais, aí digamos assim que ele veio 16 voltas, diminui 2 voltas, né? Então, se por exemplo, são 24 lâminas, 24 vezes 2 dá 48. Então, olhe, 24 lâminas, você tirando 2 voltas por lâmina, né, que é a cada bobina ali, quando você diminuir, ele vai diminuir o quê?
24 vezes 2 dá 48. 48 voltas. Faz de conta que você diminuiu 2 bobinas que você está tirando de dentro dali do induzido. O que acontece? A amperagem vai subir. A amperagem vai subir. Então eu estou precisando o quê? Que ele resfrie. Eu preciso de rotação para ele esfriar ali o coletor, para ele não estourar. Ele tirar aquele faiscamento. Quem vai fazer isso aí? O ventilador. Né? Então, eu estou falando por tempo de experiência que eu tenho há muito tempo. Eu trabalho há 25 anos com induzido. Há 25 anos. De motores, eu trabalho na parte elétrica todinha de motores, já vai fazer quase 40 anos já que eu trabalho com essa parte aí. Entendeu? Eu estou dizendo por experiência há muito tempo que eu já tenho. Então, você só é chegar, se precisar, e é isso que está acontecendo. Antes, quando não precisava de rotação, que era 16 voltas, o passo era 12. Pega essa máquina nova agora, que ela diminuiu as voltas, é 12 voltas, faça na mesma lâmina. E olha o que acontece, que ele vai ficar aquele faiscamento forte. Você passa brasão, bota coletor, bota o salvão novo, né? Aí você pega, coloca, manda dar o passe, passa brasão, passa de todo jeito, ele diminui pouca coisa, mas continua sempre o fogo alto e não abaixa. Quando você vai, aumenta o passo, para 13 ou 14, todinho, pronto, ele some o faiscamento e acabou. E tudo que você fizer ali, ele já não precisa passar. Às vezes você não precisa nem passar o abrasão, ele já fica tudo ok. Então, obrigado, né? E nos próximos vídeos vamos falar o tipo de rebobinamento, se ele é à direita, se ele é à esquerda, se ele começa num sentido e roda para outro lado, se ele roda à esquerda, se ele é o passe com... Se ele é 3 voltas, 2 voltas na frente, atrás, são vários tipos de passe no induzido. Não só porque é como se diz, cada fabricante tem um engenheiro. Cada engenheiro quer fazer do seu jeito. Ele não vai copiar a cópia de outro fabricante todinho e fazer. Porque se fizer tudo, às vezes pode ser alguma coisa processada daquela empresa. Porque cada um tem o seu engenheiro, cada um tem que fazer do seu jeito. Né? Então ele não pode fazer a mesma coisa. Por isso que o mesmo induzido não cabe na outra máquina. Né? Agora modelo importado, todos, a maioria quase são tudo uma coisa só. Então obrigado. Até o próximo vídeo, para o vídeo não ficar grande. Né? E eu vou falar sobre passo a passo dos induzidos, como é tudinho, para você entender direitinho depois e não se passar. Viu? Então obrigado. Até o próximo vídeo.